grande satisfação que recebemos a todos para o 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, promovido pelo Banco Central do Brasil e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, com o patrocínio da Associação Brasileira de OCB. Este fórum também conta com apoio da Access Holding Microfinanças da Alemanha, Agência de Fomento de Santa Catarina, Badesc, Aliança para a Inclusão Financeira, AFI, Associação das Organizações de Microcrédito de Santa Catarina, ANCRED, do Banco Estado do Chile, do Banco Mundial, da Central Sicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Centro de Estudos em Microfinanças da FGV, Fundação Getúlio Vargas, CENF, da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, da Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural com Interação Solidária, COFESOL, da Cooperativa Pastaza do Equador, da Fundação Capital, do Governo de Santa Catarina, do Ministério da Educação, da Oicocredit, da Organização das Cooperativas de Santa Catarina, OSESC, da Prefeitura de Florianópolis, da Rede SEEP Network, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, SAE, da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, SENACOM, da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, do Fundo Multilateral de Investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, FOMIM-BID, que colaborou com a construção das mesas internacionais sobre poupança e microcrédito. A todas as empresas e instituições citadas, os nossos agradecimentos. O 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira tem como objetivo debater avanços e desafios na promoção da inclusão financeira no Brasil e no mundo, com destaque para inovações relacionadas a instrumentos de poupança e ao provimento de crédito para micro e pequenos empresários. Seu público-alvo são os representantes de instituições financeiras, operadores de microfinanças, potenciais investidores, representantes do setor educacional, de organismos governamentais e multilaterais e do terceiro setor, além de estudiosos e fomentadores. Nós convidamos para compor o que seria a mesa principal, no caso, um lounge principal, solene, para a abertura do 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, o presidente substituto do Banco Central do Brasil, senhor Antero de Moraes Meirelles. Como anfitrião, acompanhado do vice-governador do Estado de Santa Catarina, senhor Eduardo Pinho Moreira. Já pousou no aeroporto Hercílio Luz e está a caminho deste local o ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, senhor Guilherme Afife Domingos, o aguardaremos. Do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, senhor Ricardo Paes de Barros, representando o ministro de Estado, chefe da Secretaria, senhor Marcelo Cortes Neri. Da diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, senhora Clarice Traversini. Do diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos e diretor de Regulação do Banco Central do Brasil, senhor Luiz Auazu Pereira da Silva. Do diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, senhor Carlos Alberto dos Santos, representando o presidente desta instituição, senhor Luiz Barreto.
e do diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil, senhor Luiz Edson Feltrin. Eu convido a todos os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Por favor. Senhoras e senhores, convidamos o diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil, senhor Luiz Edson Feltrin, a fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria do Banco Central, aqui representada por seus diretores, Aldo Mendes, Altair Lopes, presidente em exercício Antero, Carlos Hamilton, diretor Luiz Pereira aqui presente na mesa, e Sidney, em nome do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, eu dou as boas-vindas a todos vocês que participam deste 6º Fórum Banco Central sobre a Inclusão Financeira. Ministro Guilherme Afif Domingos, seja bem-vindo. Cumprimento também o vice-governador do Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Pinho Moreira,
cardiologista, para quem precisar aqui de uma consulta logo mais, meu colega, diretor, como mencionei, Antero Meirelles, presidente e substituto do Banco Central do Brasil, Ricardo Paes de Barros, representando aqui o nosso amigo ministro Marcelo Neri, Clarice Traversini, representando aqui o ministro Paim, meu colega de diretoria, Luiz Avazu Pereira da Silva, responsável por grande parte da agenda que nós teremos esses dias aqui, particularmente nos aspectos relacionados à regulamentação, e Dr. Carlos Alberto Santos, diretor técnico do SEBRAE, companheiro de longa data nessa jornada sobre inclusão financeira, esses senhores que compõem a mesa. Também dou as boas-vindas ao senhor Alcântaro Correia, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Carlos Guilherme Zigueli, diretor superintendente do SEBRAE, Sérgio Fernandes Cardoso, diretor administrativo e finanças do SEBRAE, todos eles de Santa Catarina, e Anacleto Ângelo Ortigara, diretor técnico do SEBRAE Santa Catarina. Também está no nosso meio aqui o diretor superintendente da SUSEP, o Roberto Bastenberg, e o diretor superintendente da Previc, Carlos de Paula. Cumprimento os senhores e senhoras profissionais da imprensa, os palestrantes e colaboradores, que peça importante desse nosso 6º Fórum. Cumprimento os mais de 1.000 participantes que se inscreveram e formam essa belíssima plateia que a gente pode ver aqui de cima. Quero destacar e agradecer e cumprimentar especialmente o SEBRAE Nacional, na pessoa do meu amigo Carlos Alberto Santos, por essa parceria que temos construído ao longo de mais de 10 anos. Tá certo? Tem sido importantíssima essa parceria. Viu, ministro Guilherme Afife Domingos, nós temos uma agenda intensa de inclusão financeira e, particularmente, olhando para o cooperativismo de crédito e para as micro e pequenas empresas, com o SEBRAE Nacional. Tá certo? E o Carlos Alberto está conosco aqui na mesa de abertura, tem sido essa pessoa importante na construção, na gestão desse convênio, que tem sido uma parceria ganha-ganha ao longo desses últimos 10 anos. Em primeiro lugar, eu trago aqui um abraço do ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, grande incentivador da agenda de inclusão e de educação financeira no nosso país. Ele foi convidado pela presidenta Dilma para integrar a comitiva brasileira na cúpula dos 19 países mais importantes economicamente e União Europeia, que se reuniu na Austrália. Por isso ele não está presente aqui, mas, vice-governador, essa é uma agenda que o presidente Tombini construiu há mais de ano. Em novembro do ano passado, em Fortaleza, ele anunciou de público e convidou todos vocês para que estivéssemos aqui presentes. Então, ele deseja que nós tenhamos um frutífero e muito produtivo fórum nesses dias. Senhoras e senhores, o Estado de Santa Catarina tem sido celeiro para o desenvolvimento de experiências bem-sucedidas no campo das microfinanças. Ao realizar o 6º Fórum sobre Inclusão Financeira no Estado, aceitando o convite do governador Raimundo Colombo, o Banco Central presta reconhecimento a esse histórico de sucesso em atuação local e, ao mesmo tempo, possibilita que o debate sobre o processo de inclusão financeira no Brasil se torne mais profícuo. Destaco também o empenho da Associação das Organizações de Microcrédito e Microfinanças de Santa Catarina, a AMCRED, na vinda do Fórum para este Estado. Há alguns anos que a direção da AMCRED cobra do Banco Central a realização desse fórum aqui em Santa Catarina. Para nós é quase um desafio, que é como realizar um fórum dessa envergadura
numa localidade onde não há presença do Banco Central. Agora, o que nos motivou a aceitar esse desafio foi a convicção de que Santa Catarina representa um verdadeiro caso de sucesso em termos de inclusão financeira no Brasil. Santa Catarina e vocês terão a oportunidade de verificar neste fórum, um polo de microcrédito produtivo no país. Assim, com tudo isso, aliado ao convite do governador e a atuação do SEBRAE, tanto nacional e particularmente local, torna-se uma realidade este fórum em Santa Catarina. Além do microcrédito produtivo, outra marca de sucesso em Santa Catarina é, por exemplo, o fato de quase 2 milhões de associados ao sistema cooperativista, o estado com maior densidade associativa do país. Segundo dados da Organização das Cooperativas de Santa Catarina, o setor cooperativista gera quase 50 mil empregos diretos e possui faturamento anual correspondente a 11% do PIB do Estado. Para a organização deste 6º Fórum em Santa Catarina, é preciso reconhecer e parabenizar os esforços das instituições catarinenses pelo engajamento, particularmente a equipe do SEBRAE aqui de Santa Catarina, que não poupou esforços há mais de um ano, né, doutor Guilherme, quando nós nos encontramos lá em Fortaleza, e assim que o presidente anunciou o fórum aqui, nós nos reunimos já pensando na estratégia de como seria esse fórum. Tá certo? E, juntamente com a equipe organizadora de Brasília, o SEBRAE possibilitou que muitos de vocês pudessem participar conosco deste evento. Eu imagino que vocês já presenciaram um pouco na chegada aqui no auditório. Conforme já mencionado aqui pelo nosso mestre de cerimônia, neste ano o Fórum de Inclusão Financeira traz o tema Pense globalmente, atue localmente. Essa máxima, aplicada à inclusão financeira, nos convida a considerar a necessidade de olhar para os direcionamentos e as estratégias internacionais e de aprender com as práticas e experiências de outros atores. Também nos alerta para a importância de aplicar esse aprendizado global em efetivas ações locais, adequadas à nossa cultura e realidade, e que, ao longo do tempo, também influenciam aspectos globais numa demonstração de que as fronteiras entre cenários externos e internos vêm se tornando cada vez mais tênue. E, a esse respeito, o Banco Central tem uma agenda importante internacionalmente. Nós participamos de alguns fóruns, e aqui nós temos representantes da Aliança da Inclusão Internacional, Alliance for Financial Inclusion, da qual nós fazemos parte, e vocês terão notícias ao longo deste fórum. Discutiremos o progresso e desafios da inclusão financeira no Brasil e no mundo. Nosso foco se concentrará nas inovações em relação aos instrumentos de aplicação financeira e ao provimento de crédito para micro e pequenos empresários. Neste ano, trazemos algumas novidades na formatação do fórum. Além dos conhecidos painéis e mesas temáticas paralelas, neste ano temos duas principais inovações. A primeira delas, talk shows, com foco no debate de um tema específico, permitindo maior interatividade entre os palestrantes e os participantes. E teremos também as oficinas técnicas, que são ambientes para debater e refletir sobre projetos, normas, pesquisas e estudos atualmente em desenvolvimento ou implementação no Banco Central, tornando-se, então, um espaço de interação dos participantes do fórum com os responsáveis pelos trabalhos no Banco Central. Esperamos, com isso, tornar o debate ainda mais interessante e aprofundado, trazendo resultados práticos para as nossas ações. Por falar em inovação, contaremos também neste fórum com a Feira de Produtores Locais. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de visitá-la, que foi organizada pelo SEBRAE de Santa Catarina, em parceria com a Ancred. Trata-se de uma inovação, é uma inovação para os nossos fóruns, é uma exposição de microempreendedores de todo o estado de Santa Catarina, atendidos com linhas de microcréditos,
oferecido por o CIPS ligado à Mancred, dentro de um programa, né, seu vice-governador, de sucesso aqui no Estado, um programa que faz, este ano, completa 15 anos, tá certo? De uma experiência muito bem sucedida aqui em Santa Catarina. O objetivo deste espaço é evidenciar a efetividade do microcrédito como fator de promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento local. Teremos 16 expositores. Não deixem de visitar a feira e comprar alguma lembrancinha para levar para casa. Faz bem para as esposas, para os esposos, para os namorados, namoradas, bem como os estandes dos realizadores do evento e dos apoiadores. Eu não vou entrar em detalhe sobre a história dos nossos fóruns de inclusão financeira, mas permitam-me recordar que, por ocasião do terceiro fórum, que aconteceu em novembro de 2011 em Brasília, a partir da proposta desenvolvida pela área de regulação do meu colega Luiz Pereira, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, lançou a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira, convidando atores públicos e privados para se engajar em ações coordenadas para a promoção da adequada inclusão financeira da população brasileira. E, em maio de 2012, o presidente Alexandre Tombini e o diretor Luiz Pereira lançaram o Plano de Ação para o Fortalecimento do Ambiente Institucional nas dependências do SEBRAE Nacional em Brasília, com a presença da conselheira da ONU para o Fundo para o Desenvolvimento Inclusivo, a princesa máxima da Holanda, hoje a Sua Majestade Rainha Máxima da Holanda. Naquela ocasião, foram definidos 3 eixos de atuação: diagnóstico, regulação e educação e transparência, que se desdobraram, por sua vez, em 8 ações executadas entre os anos de 2012 a 2014, com a evolução que nós apresentamos nos fóruns que se sucederam. Este fórum representa, então, prestação de contas à sociedade em geral e aos nossos diversos stakeholders, e, em particular, aos parceiros, às instituições financeiras, aos operadores de microfinanças, aos investidores, representantes da academia, de organismos governamentais e multilaterais, o terceiro setor, fomentadores e patrocinadores, enfim, a todos vocês que fazem dos nossos fóruns de inclusão financeira o enorme sucesso que eles se tornaram ao longo de todo o tempo. Além de troca de experiências, nossos fóruns também são um ambiente propício para nos reunirmos com as nossas partes relacionadas, em reuniões de trabalhos paralelos. Para ilustrar, hoje pela manhã houve a 15ª reunião do Comitê Nacional de Educação Financeira, que neste semestre é presidido pelo Carlos de Paula, diretor superintendente da Previc, e que tem por objetivo definir os planos, programas, ações e coordenar a execução da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Amanhã, às 15 horas, aqui neste ambiente, o meu colega, diretor Carlos Hamilton, da Diretoria de Política Econômica, apresentará o Boletim Regional, uma publicação trimestral do Departamento Econômico do Banco Central com a análise regional da economia brasileira. Para este documento, haverá uma análise específica da região sul e, em particular, do estado de Santa Catarina. Os senhores estão convidados para assistir a esta apresentação do diretor Carlos Hamilton. E na quarta-feira, à tarde, logo após o fórum, haverá a reunião do Banco Central com o GT, Grupo de Trabalho do Sistema Financeiro da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o objetivo de analisar situações de interesse comum que visam a melhoria do ambiente regulatório e dos instrumentos de atuação que contribuem para a proteção ao consumidor de produtos e serviços financeiros. Apesar de inegáveis progressos, é preciso continuar dando atenção aos desafios que ainda precisam ser enfrentados, tanto aqueles que já se encontram mapeados, como os que surgirão no decorrer do tempo com a dinâmica natural da evolução da economia e da sociedade. O aperfeiçoamento contínuo é necessário para a ampliação da qualidade dos produtos e serviços financeiros,
oferecidos à sociedade, de modo que possam se expandir de maneira sustentável e contribuir para um sistema financeiro cada vez mais sólido, eficiente e também inclusivo. Ao reiterar meus agradecimentos a todos os presentes, desejo-lhes que tenham excelentes dias de trabalho. Sejam bem-vindos, pois, ao 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira. Meu muito obrigado. Evidentemente, apenas protocolarmente, registramos já conosco a presença do ministro de Estado-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, senhor Guilherme Afife Domingos. Muito obrigado. Convidamos o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, senhor Carlos Alberto dos Santos, para fazer uso da palavra. Por favor. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui em Florianópolis novamente. Anualmente nós temos o nosso grande encontro. Eu quero cumprimentar o vice-governador da bela Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Muito obrigado pela participação. Nosso ministro Guilherme Afife Domingos, ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas da Presidência da República. Nosso grande parceiro Luiz Edson Feltrin, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, diretores do Banco Central, Antero de Moraes Meirelles, Luiz Avazu Pereira da Silva, nosso também parceiro Ricardo Paes de Barros, conhecido como PB, de longa data, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a Clarice Salete Traversino, do Ministério da Educação, muito obrigado pela presença, os nossos colegas aqui do SEBRAE Santa Catarina, o presidente do Conselho, Alcântara Correia, presidente do Conselho, Carlos Guilherme Zigueli, Anacleto, Sérgio Fernandes, diretores do SEBRAE Santa Catarina, reeleitos hoje por mais 4 anos, de muito desafio, de muito trabalho. Nossos colegas Paulo Alvim, nosso gerente nacional de acesso a mercados e serviços financeiros, muitos dos gestores aqui dessa parceria com o Banco Central, do nosso SEBRAE, de vários estados, os representantes de instituições financeiras, operadores de microfinanças, potenciais investidores, representantes do setor educacional, de organismos governamentais e multilaterais, representantes do terceiro setor, representantes, presidentes de sociedades de garantia de crédito de vários estados, lideranças cooperativas, lideranças de OCIPs, muitos amigos, muitos velhos conhecidos, não dá para nomear todos, estudiosos, fomentadores, lideranças das mais diversas aqui da região sul especial, senhoras e senhores. Eu serei muito breve, Edson Feltrin já falou bastante sobre a iniciativa, eu gostaria de relembrar 2 aspectos. O primeiro é que nós iniciamos essa jornada em 2002 para 2003, e naquele momento, alguns de vocês já participavam como pioneiros, nós tínhamos um grande seminário de microcrédito. Nós, lá em Belém do Pará, depois em Recife, e essa jornada pelo país afora. Nós falávamos de um produto financeiro. Rapidamente, após alguns anos, nós avançamos para o seminário de microfinanças, Banco Central, SEBRAE ajudando, e nós estávamos falando de um segmento, de um setor do sistema financeiro. E nos últimos anos, esse é o 6º seminário, nós estamos falando de inclusão financeira. Isso é extremamente relevante porque o olhar foi migrando do produto para o segmento e chega no cliente. E chega no cliente de uma forma muito especial. Chega dentro do conceito de inclusão financeira, num país que, após um vigoroso processo de inclusão social, um processo também extremamente vigoroso de inclusão produtiva, e especial a partir do surgimento da figura do microempreendedor individual, nós temos um enorme desafio, que é o desafio da inclusão financeira. Isso passa por melhorias, por modificações da oferta, mas também passa por modificações e melhoria na demanda. Isso tem a ver com educação financeira, isso tem a ver com gestão financeira,
Isso tem a ver com conhecimento, capacitação e informação. E aí, encerrando, eu gostaria aqui de apresentar, fruto de uma parceria que vem de 2004. Senhor ministro, trata-se de um acordo de cooperação técnica entre o Sistema SEBRAE e o Banco Central, naquela ocasião, sob a liderança do ex-diretor do Banco Central, Sérgio Darcy, que foi sucedido pelo diretor Alexandre Tombini e que foi sucedido pelo diretor Edson Feltrin. Nós vemos aí uma tradição de várias diretorias do Banco Central que tratam do tema, de um convênio que durante todo esse período teve resultados significativos. Entre os maiores resultados é essa atividade aqui. Nós estamos, então, aqui em Santa Catarina, aqui na bela Florianópolis, com uma grande participação, com uma enorme representatividade no público presente. Certamente a jornada desses 3 dias será extremamente produtiva. Eu trago aqui, em nome da nossa parceria, Banco Central e SEBRAE, o lançamento, a divulgação, no dia de hoje, 17 de novembro, a gente dá início a um processo de premiação do desenvolvimento de jogos de educação financeira. Trata-se de aplicativos, trata-se de games, de jogos para computadores, para smartphones, para tablets, por meio dos quais empreendedores do campo e da cidade terão possibilidade de, num processo lúdico, num processo interativo, participativo, desenvolver as suas habilidades, os seus conhecimentos. Nós vamos iniciar esse processo a partir de hoje, com uma grande divulgação nas redes sociais, com uma grande divulgação entre as startups, em especial aquelas da tecnologia de informação e comunicação, estimulando que pessoas e equipes individuais, pessoas físicas ou empresas, CNPJs, possam participar, e esse processo acontece até 9 de janeiro de 2015. Nós temos todas as informações no www.jogosfinanceiros.sebrae.com.br, está aí na tela, e ao final desse processo premiaremos 10 aplicativos, 10 jogos. Premiaremos aqueles que estão voltados para o meio urbano e para o meio rural, com recursos consideráveis, o primeiro prêmio R$80 mil, o segundo 70 e por aí vai. Todos esses jogos, todos esses aplicativos, que numa primeira versão, e eles serão selecionados a partir de uma comissão técnica, a partir de uma equipe que vai avaliar, os melhores serão selecionados e serão colocados à disposição, a partir do portal de serviços do SEBRAE, mas com a possibilidade de ser utilizado por toda a indústria, por todas as OCIPs do terceiro setor, por todas as cooperativas de crédito, por todos os bancos, por todos os governos. Quem queira utilizar esses aplicativos poderão utilizar, porque certamente isso resultará em ganhos de conhecimento, resultará em simulação de projetos, em simulação de crédito, em simulação de taxa de juros, em simulação de procedimentos em relação à gestão financeira cotidiana dos pequenos negócios. É uma singela contribuição que faremos, mas que certamente vai contribuir enormemente para aumentar a informação, para aumentar o conhecimento, para facilitar o acesso a crédito e serviços financeiros de forma mais simples, mais rápida, menos burocratizada e, naturalmente, mais barata. É disso que a gente precisa e é nessa direção que estamos trabalhando. Desejo aqui um bom seminário para todos. Nós estaremos também no dia de amanhã e hoje à tarde discutindo com todos os senhores e senhoras os avanços que nós temos no segmento das micro e pequenas empresas, dos empreendedores individuais, que são avanços enormes em relação ao passado, mas naturalmente que sempre quando olhamos para o futuro a gente percebe o quanto que ainda temos que fazer. Vamos fazer conjuntamente, porque é dessa participação e dessas parcerias que a gente está conseguindo avançar o nosso querido Brasil. Muito obrigado. Convidamos a diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, senhora Clarice Traversini, também a fazer uso da palavra. Por favor. Eu cumprimento o ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, o senhor Guilherme Afife Domingos, e, em seu nome, cumprimento os demais autoridades que compõem a mesa. Prezados participantes, o que nos aproxima entre o Ministério da Educação e
todas as entidades que estão aqui próximas é justamente a diretriz da inclusão, que é o foco deste seminário. Justamente porque nós trabalhamos com conhecimentos. E a inclusão de 2 conhecimentos muito próximos de vocês, precisamos fazê-lo na escola, que é a educação financeira e a educação fiscal. Nós temos, a partir do nosso ministro da Educação, Henrique Paim, uma ação bastante intensa, junto com o Comitê Nacional de Educação Financeira, em que nós estamos distribuindo agora, pós-período eleitoral, um conjunto de materiais para as escolas de ensino médio trabalhando com educação financeira. Neste momento, nós estamos com projetos pilotos para trabalhar com materiais também que irão para as escolas do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e começamos, há cerca de 15 dias, a trabalhar numa estratégia de educação de jovens e adultos, justamente pensando na educação financeira. Então, nós temos agora, neste momento, no Ministério da Educação, a discussão da chamada Base Nacional Comum, que é um conjunto de todos os conhecimentos em que crianças, jovens e adultos precisam aprender. No Ministério da Educação, nós temos conhecimentos comuns e conhecimentos diversificados, porque o nosso Brasil é extremamente grande e precisa de conhecimentos, não só os mesmos para todos, mas de diversos conhecimentos. O que o nosso colega, o Feltrin, que inicialmente nos brindou com suas palavras, nos dizia que, da mesma forma que temos a exposição mostrando as questões regionais, precisamos de conhecimentos dessa natureza. Então, da mesma maneira, nós estamos trabalhando com educação financeira e educação fiscal como elementos importantes para aprendizagens nas escolas. E nós temos um outro desafio também, que é justamente um programa chamado Programa Dinheiro Direto na Escola, que iniciou há pouco tempo, há cerca de uns 3 anos, e onde os recursos vão diretamente para a escola. E, por vezes, nós não temos ainda uma equipe técnica nas escolas que possa fazer uso desse recurso e tenha conhecimento para que isso aconteça. Então, todos os nossos parceiros que trabalham com educação fiscal e educação financeira são muito importantes, e todos vocês, da onde vocês vêm, da onde vocês trabalham, têm este elemento capilarizado em todo o Brasil, que são as escolas, os estudantes, os professores, os gestores, que nós precisamos articular esse processo de educação financeira. Então, a gente faz um agradecimento especial ao Banco Central por todo esse apoio, e também ao Comitê Nacional de Educação Financeira por contribuir com essa ampliação do conhecimento, que, no nosso ponto de vista, é um dos aspectos para a inclusão social. Sejam bem-vindos, tenham um bom seminário e até breve. Convidamos o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, senhor Ricardo Paes de Barros, a também fazer uso da palavra neste momento. Por favor. Gostaria, em nome do ministro Marcelo Neri, ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, agradecer o convite e saudar os excelentíssimos membros dessa mesa de abertura. Gostaria de saudar o ministro Guilherme Afif Domingues, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas da Presidência da República. Gostaria de saudar o vice-governador Eduardo Pinho Moreira e o presidente em exercício do Banco Central, Antero de Moraes Meireles. Gostaria também de saudar os diretores do Banco Central, Luiz Pereira e Luiz Feltrin. Gostaria de saudar a diretora do MEC, Clarice Traversini, e nosso diretor técnico do SEBRAE, Carlos Alberto dos Santos. Boa tarde a todos os presentes e bem-vindos ao 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira. Uma vez que a missão
da Secretaria de Assuntos Estratégicos é mapear e equacionar os principais assuntos estratégicos do país, tem sido para nós uma grande oportunidade participar desses fóruns organizados e liderados pelo Banco Central. Pode até ser que seja possível alguém alcançar alguma forma de desenvolvimento com base num sistema financeiro eficiente, mas excludente. O processo de desenvolvimento resultante, no entanto, certamente não será acompanhado por reduções na pobreza e na desigualdade. A evidência empírica mundial é esmagadora. Ela demonstra que inclusão financeira para todos é a condição indispensável à erradicação estrutural da pobreza e para um desenvolvimento com redução na desigualdade e acesso à economia formal. Um tipo de desenvolvimento que claramente caracterizou o Brasil ao longo da última década e que esperamos venha caracterizar o Brasil ao longo da próxima década. A inclusão financeira é, portanto, uma questão fundamentalmente estratégica. Dessa forma, é central a missão da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o que nos leva a reiterar nosso mais absoluto compromisso com a construção e implementação de uma ampla agenda voltada para a inclusão financeira e a promoção da cidadania financeira. É importante, nesse momento que iniciamos o 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, ressaltar o que já alcançamos e delinear os desafios à frente. A despeito dos importantes avanços técnicos, substantivos e normativos, certamente o grande legado desses fóruns são as parcerias nacionais e internacionais estabelecidas dentro do setor público e entre os setores públicos, o setor público e o setor privado. Foram essas parcerias, em grande medida, que permitiram que as necessidades de inclusão financeira fossem mapeadas, soluções pudessem ser adequadamente desenhadas e implantadas com rapidez. Desse fórum nasceu a Parceria Nacional por Inclusão Financeira e dela o Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, formado pelos 3 eixos que sempre nortearam as edições desse fórum: o diagnóstico da inclusão financeira, cada vez mais aprofundado, o aperfeiçoamento normativo e a educação financeira e transparência. Em que medida avançamos em cada uma dessas 3 direções? No caso do diagnóstico, podemos hoje contar com relatórios de inclusão financeira e com um índice de inclusão financeira. Quanto ao aperfeiçoamento normativo, alcançamos a tão desejada definição de microcrédito, alcançamos a regulamentação do segmento de microseguros e pagamentos móveis, que permitiram maior capilaridade na oferta de serviços, na oferta de seguros e serviços financeiros, respectivamente, além da entrada em operação do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, que deu maior confiabilidade e segurança ao segmento de cooperativas de crédito. Com relação à educação financeira, foi construída a Estratégia Nacional de Educação Financeira, inclusive um amplo mapeamento das iniciativas de inclusão financeira, de educação financeira disponíveis em todo o país. No que se refere à ampliação da transparência, vale ressaltar a implantação do programa Cidadania Financeira, unindo os pilares da educação financeira, proteção ao consumidor e inclusão financeira. A despeito de todos esses progressos, os desafios à frente permanecem enormes. Tratar desses desafios é um dos objetivos desse 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira que hoje iniciamos. Mas que desafios são esses?
Permita-me citar 4. Primeiro, desenhar novos instrumentos e regulamentações que fomentem a poupança popular. Continuar aprimorando a adequação da oferta de serviços financeiros às necessidades da população, reduzindo seus custos e ampliando a capilaridade da oferta de serviços. Terceiro, promover educação financeira e o aumento da transparência, facilitando ao consumidor de serviços financeiros o conhecimento dos seus direitos e dos procedimentos para a solução de eventuais conflitos, aumentando a segurança em relação à utilização dos serviços financeiros. Quarto, continuar ampliando e desenvolvendo parcerias nacionais e internacionais entre agentes públicos e privados, com vistas a melhorar os diagnósticos existentes, modernizar permanentemente a normatização e o desenho dos instrumentos financeiros e ampliar a capilaridade da oferta. Tenho certeza que nesses 3 dias de fórum, em nossas mesas temáticas, oficinas técnicas e talk show, boa parte dessas questões serão respondidas ou ao menos encaminhadas. Muito obrigado. Fará uso da palavra neste momento o ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, senhor Guilherme Afife Domingos. Boa tarde. Boa tarde. Tá bom. Energia, porque essa é a única que não paga imposto, então pode... Meu caro Antero de Moraes Meireles, presidente em exercício do Banco Central do Brasil, meu caro companheiro Eduardo Pinho Moreira, companheiro 2 vezes, que é vice-governador de Santa Catarina, e eu ainda sou vice-governador de São Paulo até 31 de dezembro, e meu companheiro de Assembleia Nacional Constituinte. Meu caro companheiro de governo, brilhante pesquisador, Ricardo Paes de Barros, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e que representa o nosso amigo Marcelo Neri. Minha cara doutora Clarice Traversini, diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Meu caro Luiz Avazu Pereira da Silva, diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão e de Riscos Corporativos e diretor de regulação do Banco Central do Brasil. Meu querido companheiro Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do SEBRAE Nacional, neste ato representando o presidente Luiz Barreto. Eu aproveito também para saudar, em seu nome, a toda a direção do SEBRAE Santa Catarina, uma entidade referência para todos nós em termos da sua atuação, e me congratulo com a recondução e a reeleição aos cargos para garantir a continuidade de um excelente trabalho. Meu caro Luiz Edson Feltrin, nosso companheiro, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil, meu companheiro de trabalho Nelson Hervey, secretário executivo da nossa secretaria, Isabel Baggio, presidente da Associação das Organizações de Microcrédito de Santa Catarina. Eu quero saudar também os representantes de instituições financeiras, representantes do setor educacional de organismos governamentais e multilaterais do terceiro setor, minhas senhoras, meus senhores, autoridades presentes. Bom, primeiro é um grande prazer participar deste encontro em Santa Catarina.
Santa Catarina é um estado modelo para o Brasil, que é o modelo de um estado de pequenas e médias propriedades, de pequenas e médias empresas e de pequenos e médios municípios. Nós temos aqui só 3 municípios que têm segundo turno, ou seja, tenham mais de 200 mil eleitores. Mostra exatamente o caminho da desconcentração urbana, da desconcentração empresarial, que é o caminho base do que eu chamo de democracia econômica. Porque se não há democracia econômica, não subsiste a democracia política. E a grande preocupação do desafio financeiro é que o nosso sistema financeiro é muito voltado às concentrações, às escalas de grandes concentrações, e tem dificuldade no processo de pulverização e de distribuição melhor dos recursos. Senão, não teria razão a existência deste seminário, promovido pelo próprio Banco Central, que se vê à frente deste desafio e quer encontrar fórmulas, caminhos, para discutir com a sociedade de como chegar lá, o crédito. E muito se avançou, sim. Nos últimos 10 anos, de fato, nós tivemos no Brasil a democratização do crédito. Mas foi um crédito muito mais voltado para os bens de consumo. Ainda não chegamos na pulverização do crédito para os bens de produção. E aí é o nosso desafio. Nós estamos aí com 1 ano e meio de ação no Ministério. Um ministério criado pela presidenta Dilma, exatamente para ter um olhar sobre 97% do universo empresarial brasileiro, que é composto pelas micro, pequenas e também médias empresas. Portanto, o nosso desafio, ao se criar um ministério, é somar forças ao trabalho do SEBRAE, ao trabalho do Banco Central e ao trabalho de todos os órgãos que visam o desafio de chegar na base, de chegar na ponta. Aqui nós temos uma cultura voltada ao cooperativismo de crédito, e que é muito peculiar do Estado e de regiões do Brasil. É um modelo que, às vezes, não se adapta para o restante do Brasil. Em algumas áreas do Brasil, o cooperativismo acabou sendo sinônimo de começar por um idealista e terminar com um oportunista, né? Que é aquele conceito de público. Aqui não. Aqui eu sei que funciona. Eu fui presidente de uma confederação das associações comerciais e conheço bem a natureza de cada estado, de cada cultura, no lidar da organização, da consciência da organização coletiva. É um ideal a ser levado a todo o Brasil. Enquanto não acontece, nós temos aí grandes e enormes desafios. Eu falava a respeito do problema da pulverização do crédito para bens de produção. Eu tenho um exemplo clássico, que hoje, com a explosão do microempreendedor individual, que é extraordinário, nós estamos aí com 4.300.000, né, pessoas que se formalizaram. É um CPF CNPJizado, né? Assim determinou a legislação. Na verdade, ele é um CPF, mas tem um CNPJ. E na hora que ele tem um CNPJ, começou a grura dele. Só de ter um CNPJ, o município lê e fala, naquele endereço tem uma empresa. O IPTU dele já passa a ser de pessoa jurídica. A conta da luz
é de pessoa jurídica. A conta d'água é de pessoa jurídica. Aí eles nos perguntam, mas por que eu me formalizei? Era mais barato eu viver na informalidade. Mas para poder formalizar, foi uma forma inteligente, só que a sociedade precisa compreender, né, a natureza deste processo. Vocês que trabalham muito com microcrédito sabem disso e sabem dessa dificuldade, porque o microcrédito não adianta você ficar esperando como banqueiro tradicional que o cliente venha. Nós temos que ir atrás dele. Nós temos que ir lá levar a orientação, levar o conceito da educação financeira. Nós não podemos ser estáticos de ficar esperando. Nós temos que ir para a linha de frente. Mas quando a gente chega nesta linha de frente, na matéria do crédito, vamos olhar as estatísticas. O programa de microcrédito orientado, 90% dele não é feito com pessoa jurídica, é feito com pessoa física. O próprio gerente do banco já fala, pega na física que é mais fácil. Porque se pegar na jurídica vai ser uma encrenca, porque a regulamentação que nós temos para crédito de pessoa jurídica é complicado. E por que é complicado o crédito para pessoa jurídica? Porque o nosso sistema se baseia nas informações econômicas. Hoje tem o Credit Score, que é um avanço, porém, e o balanço? E o balanço da pequena empresa foi feito para mostrar o que ela não é. Porque se for mostrar o que ela é, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não consegue crescer. Até porque nós temos um sistema tributário que ele sobe em escada e desestimula o crescimento das empresas. Pelo contrário, estimula o crescimento que nem caranguejo, cresce para o lado. Porque na hora que atingir o limite, ele abre outra empresa. Ele vai se desorganizando para tentar sobreviver dentro das alíquotas tributárias existentes. E o mais engraçado é ligar para o contador e falar, segura o faturamento esse mês. Só que ele não parou a venda e vendeu com cartão de crédito. Depois a contabilidade não bate com a fiscalização. Aí vem a atuação e fica esperando por um refis para ver se ele consegue contornar aquela angústia. Então, gente, nós temos que mexer na estrutura da organização da empresa ao lado do aprimoramento do sistema de crédito. Nós temos que ter governança corporativa de micro e pequena empresa, sim. Ou seja, a informação correta. Não ter medo de fazer tudo por dentro. Não ter medo de ser uma empresa 100% formal. Hoje é impossível ser 100% informal, porque a legislação e a burocracia são verdadeiros absurdos. Avanços tivemos muitos. Avançamos demais. Agora, no final do ano, tivemos um grande avanço com a nova legislação, com mais de 83 pontos de inovação. Mas amanhã nós já estamos sentados de novo, juntamente com equipes da Fundação Getúlio Vargas do Rio, da Dom Cabral, de Minas, da FIP, da do INSPER, para desenharmos uma nova tabela, para que a gente possa ter, ao invés do degrau, das escadas, ter uma suave rampa de crescimento, onde o imposto a ser pago na próxima etapa deduza o valor do imposto e da alíquota que ele já paga na etapa anterior, como no imposto de renda, para que ele não tenha um sobressalto tributário, para que ele não tenha medo de crescer e nem precisar pedir para o contador segurar o faturamento. Rever os tetos, rever os limites, levar o limite do Simples até 14 milhões para o processo de industrialização, porque 3.600 não se adapta. Portanto, todas as medidas que visam clareza, transparência nos dados, é fundamental para o crédito, porque o crédito trabalha com informação.
ele precisa ser informado. Porque se nós tivéssemos microbancos individuais, como era no passado, né, que tinha a casa bancária do interior, não se louvava muito em informação, era muito mais, quem é o fulano? Ah, é o sobrinho da dona fulana, é trabalhador, então vamos dar crédito para ele. Era muito pessoal. Hoje o crédito é impessoal. Ele depende basicamente de informações. E nós temos que trabalhar exatamente na clareza dessas informações para criar fluidez no crédito e em toda a compreensão do que é educação financeira dentro do sistema. A utilização dos fundos de aval. E aqui o SEBRAE, quando eu fui presidente há 20 anos atrás, nós criamos o FAMP, o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Uma iniciativa pioneira. Eu queria saber se a gente ia quebrar a cara ou não, criando um sistema de fundo de aval. Voltei 20 anos depois, junto com o meu amigo Carlos Alberto, e me apresentaram a conta do FAMP. Nós botamos 25 milhões de reais há 20 anos atrás e disse, é para perder dinheiro. Ou seja, vamos usar isso para desbravar, para conhecer. É nosso papel como agente de desenvolvimento. 20 anos depois, o fundo hoje está com 550 milhões de patrimônio e não se botou um tostão mais. Só do giro e do aval dado, especialmente com o Banco do Brasil. E agora, na legislação, nós colocamos que os fundos garantidores de crédito têm que garantir uma parte de seu patrimônio para as operações de microcrédito, de micro e de pequena empresa. Funcionar no aval, porque hoje só se dá prata a quem tem ouro no crédito de longo prazo. Só se dá dinheiro em quem tem bens garantidores, né, além da informação. Então, nós temos que ter qualificação, temos que ter transparência dos dados e termos substituição do critério de garantias reais imobiliárias para o crédito poder fluir em massa. Eu acho que o grande desafio que nós temos no Brasil é do crédito. Nós que agora estamos vivendo um momento do crédito ao consumidor que garantiu o Brasil sobrevivência numa das mais graves crises que tivemos no mundo. O nosso modelo, ele se sustentou porque o crédito permitiu o consumo que deu equilíbrio na produção. Agora é a hora do crédito do investimento, do crescimento, distribuído e não concentrado em mãos de meia dúzia. Eu acho que é assim que nós vamos construir uma filosofia do verdadeiro desenvolvimento para todos. Não é só pregar crescimento econômico, nós temos que ter desenvolvimento econômico, que é uma visão muito mais completa, porque o principal objetivo é desenvolver e melhorar as pessoas, o maior patrimônio de um país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos o presidente substituto do Banco Central do Brasil, senhor Antero de Moraes Meireles, a fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa tarde. É com grata satisfação que dou boas-vindas a todos os participantes do 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, estendendo os cumprimentos também a todos que nos assistem agora pela internet
e que poderão acompanhar o desenrolar das discussões que acontecerão aqui por meio de transmissão ao vivo disponibilizada no hot site do evento. Agradeço a presença e saúdo o excelentíssimo senhor vice-governador de Santa Catarina, doutor Eduardo Pinho Moreira, doutor Guilherme Afife Domingos, ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, doutor Ricardo Paes de Barros, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, aqui representando o ministro Marcelo Neri. Cumprimento a doutora Clarice Traversini, diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do MEC. Cumprimento os meus colegas de diretoria, Luiz Pereira, Luiz Feltrin, Carlos Hamilton, Aldo, Altamir, Sidney. Cumprimento todos os colegas de Banco Central. Cumprimento a diretoria do SEBRAE Santa Catarina, recém-reeleita, senhores Alcântaro Correia, presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Guilherme Zigueli, diretor superintendente, Sérgio Fernandes Cardoso, diretor de Administração e Finanças, Anacleto Ângelo Ortigara, diretor técnico. Cumprimento ainda meus colegas de governo, Dr. Carlos de Paula, Dr. Roberto Westenberger, superintendentes da Previc e da SUSEP, demais autoridades, lideranças da indústria, do terceiro setor, do sistema cooperativista, senhoras e senhores. Gostaria inicialmente de fazer uma menção especial ao SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, nosso parceiro de sempre nessa jornada pela inclusão financeira. Não apenas um parceiro na realização de mais um evento, mas também um parceiro cuja cooperação completa uma década. Enfatizo que estamos trabalhando para ampliar ainda mais essa parceria, inclusive com a inserção da educação financeira no escopo do nosso convênio, reforçando essa profícua parceria em prol do desenvolvimento de nosso país, uma parceria que hoje é comemorada com o lançamento já anunciado aqui pelo Carlos Alberto, de premiação de desenvolvimento de jogos à educação. Então, cumprimento em especial Carlos Alberto e toda a equipe do SEBRAE. Não poderia deixar de agradecer também a especial acolhida a este fórum pelo Estado de Santa Catarina, especialmente por essa maravilhosa cidade de Florianópolis. No ano passado, muito nos honrou o convite feito pelo excelentíssimo senhor governador Raimundo Colombo para que a 6ª edição do Fórum fosse realizada aqui. Com forte tradição em programas de microcrédito, com sistema cooperativista pujante, Santa Catarina é lugar mais do que adequado para tratarmos desse tema. Pense globalmente, atue localmente. Destaco também o engajamento da Associação das Organizações de Microcrédito e Microfinanças de Santa Catarina, AMCRED, e do SEBRAE Santa Catarina na organização, no encaminhamento deste evento, cada dia mais um sucesso de público e de debate. Senhoras e senhores, no cenário internacional, a inclusão financeira tem ocupado cada vez mais espaço na agenda de debates, consolidando a certeza de que guarda estreita relação com o desenvolvimento socioeconômico. Espelhando essa compreensão, empreendemos, ao longo da última década, grandes esforços para aprimorar o processo de inclusão financeira no Brasil. Nesse período, importantes progressos foram obtidos. Entre eles, destaco o modelo dos correspondentes, que tem servido de exemplo para muitos países, o fortalecimento do segmento do cooperativismo de crédito, cujo arcabouço regulatório, mais uma vez, é contemplado com aprimoramentos nesta edição do Fórum de Inclusão Financeira, e os avanços normativos voltados à promoção da qualidade e adequação dos serviços financeiros e da transparência e concorrência no sistema financeiro nacional. É imperioso continuarmos avançando para a efetiva cidadania financeira do brasileiro, onde a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira adquire relevante papel como espaço de trabalho colaborativo que une, em rede, atores públicos, privados e toda a sociedade. Em 2012, no âmbito da referida parceria, importante passo foi dado no caminho de criar um ambiente mais profícuo à promoção da adequada inclusão financeira, com o lançamento, naquele tempo, do Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, esse plano concluído nesse ano de 2014.
Honrando o compromisso assumido, a parceria entrega, neste 6º Fórum, o relatório das conquistas em relação a esse plano de ação, nos eixos da regulação, do diagnóstico, da educação e da transparência. Ao longo de 3 anos de implementação, as instituições integrantes do plano adotaram uma série de medidas fundamentais para o fortalecimento do ambiente institucional em prol da inclusão financeira, que serão detalhadas ainda hoje em mesa específica aqui deste evento. Entre elas, que tiveram atuação direta do Banco Central, destaco, no eixo regulação, o arcabouço regulatório sobre arranjos e instituições de pagamento, fruto de parceria com o Ministério das Comunicações e diversos atores envolvidos, que foi tema central nos fóruns de 2012 e 2013. Essa regulamentação se configura como um marco para a inclusão financeira no Brasil, abrindo novas perspectivas para o uso da tecnologia como ferramenta inclusiva. No eixo Educação e Transparência, tivemos, em 2012, a criação da área de Relacionamento Institucional e Cidadania, fortalecendo a ação do Banco Central em relação aos assuntos concernentes ao cidadão, à sua vida financeira e a seu relacionamento com as instituições do sistema financeiro. Em 2013, com o lançamento do programa Cidadania Financeira, por meio de diversos projetos em parceria e de diferentes produtos, consolidamos essa nova forma de atuação. Ao longo do ano de 2014, essas ações se fortaleceram, estando em pleno desenvolvimento importantes projetos para a cidadania financeira do brasileiro. Não sendo exaustivo, cito, o projeto Educação Financeira Cidadã, realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e associações civis, como os bancos comunitários, cooperativas de crédito solidárias e a Fundação Capital. Em sua primeira etapa, o projeto levará a educação financeira a 5.000 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, registradas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal em 4 regiões do país. Após essa primeira fase, a metodologia poderá ser replicada para os milhões de integrantes deste cadastro. Projeto Educação Financeira para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Projeto feito em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, com o objetivo de formar, em sua primeira fase, no ano de 2015, multiplicadores entre os técnicos dos PROCONs de 10 estados brasileiros, além de colaboradores de outras instituições integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com ênfase nas orientações para o relacionamento do cidadão com o sistema financeiro nacional. Esperamos que o resultado desse projeto venha beneficiar milhares de consumidores. Destaco ainda o projeto Educação Financeira Cooperativa, em parceria com a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e o SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Projeto esse voltado à formação de multiplicadores nas cooperativas em todas as regiões do país para treinamento e educação financeira, com ênfase na gestão de finanças pessoais. Esse projeto tem o potencial de ser replicado nas mais de 6.000 cooperativas do país, em seus variados ramos, podendo alcançar seus mais de 12 milhões de cooperados. Registro também o alcance do curso de Gestão de Finanças Pessoais, em parceria com a Escola de Administração Fazendária, a ESAF, realizada no formato de ensino à distância e gratuito, e direcionada a toda a população, que, lançado nesse semestre, atingiu já 10.000 pessoas. No primeiro semestre de 2015, a previsão é alcançar mais de 20.000 inscritos, com possibilidade de expansão ao longo do ano. Acreditamos que a força das novas tecnologias poderá fazer a diferença nesse processo da adequada inclusão financeira da população. Ainda com relação aos avanços obtidos no âmbito do plano de ação, destaco, no eixo diagnóstico, o trabalho de desenvolvimento de metodologias, construção de indicadores e levantamento e análise de dados empreendido pelos diversos parceiros, como o IBGE, o IPEA, a SAI, o Subcomitê de Inclusão Financeira do COREMEC e o SEBRAE, visando a melhor compreensão do panorama da inclusão financeira no Brasil. No Banco Central, iniciamos um robusto processo de aprimoramento e refinamento de nossas bases de dados e estatísticas relacionadas à oferta de serviços financeiros, de modo a disponibilizar em breve um diagnóstico mais sólido, consistente e sistemático sobre a situação do país relativamente à inclusão financeira. Sob a perspectiva da população, estamos desenvolvendo também pesquisas voltadas às unidades familiares, com o objetivo de melhor compreender sua percepção sobre o acesso e sobre a qualidade dos serviços financeiros, bem como o impacto em suas vidas, o que é fundamental para podermos traçar ações futuras em bases ainda mais sólidas.
Resultados preliminares de uma sondagem qualitativa sobre o processo de endividamento serão apresentados neste fórum e lançam uma luz sobre o caminho percorrido pelo cidadão nesse processo, identificando pontos críticos e possíveis estratégias para a questão, fortalecendo a nossa capacidade de atuar também na educação financeira do cidadão e das próprias instituições financeiras. Agradeço a todos que nos brindaram com sua contribuição ao relatório do Plano de Ação da Parceria. Esperamos continuar atuando em colaboração e cooperação rumo à adequada inclusão financeira do brasileiro, aspecto fundamental, como já destacado aqui, para a construção e consolidação da cidadania financeira e o desenvolvimento do país. Gostaria também de compartilhar com os senhores e as senhoras aqui presentes ações realizadas pelo Banco Central, que são de grande relevância para o fortalecimento do segmento de cooperativas de crédito. Lembro o longo e profícuo trabalho colaborativo desenvolvido em parceria com o segmento cooperativista, do qual resultaram inovações que vêm auxiliando o desenvolvimento desse segmento. Cito, também sem pretensão de ser exaustivo, a permissão para a criação das cooperativas de empresários e de livre admissão, o incentivo embutido em vários aspectos da regulação, a estruturação das cooperativas em sistemas e, em 2013, a criação do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, o FGCOP, entre muitas outras realizações. Todas essas inovações e avanços foram feitos paulatinamente, à medida que o próprio segmento evoluía em sua capacidade operacional e de controle, atendendo também a nossa preocupação central no Banco Central com a estabilidade financeira. Entendemos nessa altura que o sistema está suficientemente maduro para dar outros importantes passos regulamentares rumo à sua consolidação. Assim, neste 6º Fórum, apresentamos alterações normativas voltadas ao segmento cooperativista, como redução do fator de ponderação de risco aplicável às operações de crédito das cooperativas singulares no regime prudencial simplificado, de 85% para 75%, e possibilidade de captação de letras financeiras como dívida subordinada por cooperativas, aspecto esse que comentarei um pouquinho mais adiante. Lançamos também nesse 6º Fórum 3 consultas públicas que abrangem aprimoramentos no modelo de auditoria cooperativa, proposta de segmentação das cooperativas de crédito e alteração na regulamentação do balanço combinado e constituição de cooperativas de garantia de crédito. Esses novos normativos, bem como as consultas públicas, serão objeto de discussão nos painéis do Fórum, bem como nas oficinas técnicas. Convido-os a participarem dos debates e, assim, juntos, seguirmos consolidando o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Agora, tenho também a honra de anunciar um produto que trará contribuição significativa ao cidadão de forma bastante direta, o Sistema Registrato. Com o Registrato, o cidadão poderá, a partir de agora, acessar de forma rápida e segura, pela internet, relatórios contendo informações sobre suas operações de crédito e seus relacionamentos com o sistema financeiro, possibilitando uma melhor capacidade de administração das finanças pessoais. Para garantir o sigilo da informação, esse novo sistema desenvolvido pelo Banco Central incorpora consagrados padrões de segurança de identificação eletrônica desenvolvidos nos serviços de Internet Banking, utilizados em larga escala pelo mercado financeiro. Eu convido a todos a ver o vídeo com o lançamento desse novo sistema que disponibilizará as informações que os bancos fornecem ao Banco Central sobre os relacionamentos e operações de crédito dos cidadãos. Você sabe em quais bancos você possui uma conta? Sabe onde estão suas dívidas com instituições financeiras? E se juntássemos todas as suas dívidas com bancos em um único extrato? E se você pudesse ver todas as instituições financeiras com que você possui relacionamento? Isso ficou muito mais fácil com o Registrato, o extrato do Registro de Informações no Banco Central. Com o Registrato, é possível ver todas as instituições financeiras com quem você possui relacionamento, como conta corrente, poupança e investimentos, entre outros. Ele mostra as dívidas que você tiver acima de R$1.000 no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, financiamento de uma casa ou de um carro. Se quiser, você pode utilizar essas informações para mostrar que é um bom pagador. O Registrato também ajuda você a se proteger do superendividamento.
Afinal, já pensou se você se esquecer de encerrar a conta do seu banco antigo? Pois é, o Registrato mostra. Mas como você obtém o seu Registrato? Isso é simples. Entre no site do Banco Central na internet, acesse a página do Registrato e insira seus dados para obter uma frase de segurança. Em seguida, no Internet Banking do seu banco, procure a opção Registrato, validação da frase de segurança. Insira a frase e clique em Validar. Depois volte para o site do Banco Central e insira a frase validada. Você receberá login e senha para acessar o seu Registrato quantas vezes quiser. Ao acessar o sistema, você escolhe qual relatório deseja extrair. Mas lembre-se, os relatórios do Registrato são pessoais e sigilosos. Você não é obrigado a fornecer suas informações bancárias a ninguém. Agora está mais fácil encontrar as informações sobre o seu relacionamento com o sistema financeiro. Tudo em um só lugar. E os relatórios podem ser acessados de qualquer ponto do país ou do exterior. Para mais informações, acesse o site www.bcb.gov.br/Registrato. Além disso, no que tange ao nosso relacionamento com o cidadão, procedemos à revisão das normas que definem o tratamento das reclamações apresentadas ao Banco Central, com vistas a garantir mais qualidade nas informações prestadas pelas instituições financeiras. Desta forma, tais informações constituirão subsídios mais adequados às ações de supervisão de conduta, regulação e educação financeira dessa autarquia. A partir da maior qualificação das informações prestadas pelas instituições financeiras, a reclamação apresentada pelo cidadão também contribuirá de forma mais objetiva, direta e efetiva para a melhoria do processo de trabalho da instituição financeira objeto da reclamação. Senhoras e senhores, ressalto também os esforços empreendidos pelo Banco Central quanto ao desenvolvimento de novos instrumentos de aplicação financeira e ao estímulo do hábito de poupar. Lembro que em 2013, no Fórum em Fortaleza, o presidente do Banco Central, o ministro Alexandre Tombini, propôs o tema que muito foi debatido durante o ano de 2014, tanto interna como externamente ao BCB, junto a nossos parceiros. As discussões estão caminhando para prosperar em projetos e iniciativas, seja no campo regulatório, seja no campo da educação financeira, voltados ao hábito de poupar, beneficiando em médio prazo não só a economia, mas toda a população. Como exemplo desse trabalho, trago ao conhecimento dos senhores e das senhoras a decisão do Conselho Monetário Nacional de permitir que as cooperativas de crédito emitam letras financeiras. Com essa medida, o segmento cooperativista poderá ter acesso a recursos mais estáveis para o financiamento de suas operações ativas de médio e longo prazo, bem como garantir fonte adequada para a composição do capital regulamentar das suas instituições, atualmente restrita a títulos pouco padronizados ou sujeitos a pagamento incondicional do cotista ou do depositante, que são as cotas-partes e os depósitos dos cooperados. A norma prevê que a emissão de letras financeiras pelas cooperativas de crédito limita-se ao propósito de composição do PR, patrimônio de referência dessas instituições, atendendo, assim, às necessidades de capital do segmento. Senhoras e senhores, grande parte das ações aqui mencionadas serão objeto de discussão nas oficinas que ocorrerão durante o fórum. Um espaço para que servidores do Banco Central que estão conduzindo os estudos e trabalhos possam interagir com as senhoras e com os senhores e, a partir disso, aprofundar o debate. Faço um convite a todos para que participem dessas oficinas e conheçam melhor e acompanhem e participem da construção dessas iniciativas. Senhoras e senhores, neste fórum debateremos não só o atual estágio da inclusão financeira, mas também seu futuro. Como forma de contribuir para a reflexão que será feita ao longo do evento, lembro alguns desafios a serem enfrentados. Uma importante questão diz respeito à interseção entre as novas tecnologias e o processo de inclusão financeira. Cada vez mais novos instrumentos surgem via novas tecnologias e precisamos estar preparados para enfrentar esse novo ambiente. O surgimento de novos produtos demanda novas formas de atuação, não só do mercado, mas também de nós, reguladores, que devem estar atentos às possibilidades que a tecnologia traz ao acesso e uso de serviços financeiros com tempestividade, qualidade e segurança.
Desafios também existem para a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira. Com questões do ambiente institucional encaminhadas, é necessário avançar, motivar ainda mais o engajamento da iniciativa privada e definir os próximos passos e as metas, alinhados aos princípios internacionais sobre o tema. É preciso ainda aprofundar e aperfeiçoar os diagnósticos com aplicação de pesquisas junto à população, complementando as estatísticas bancárias com as estatísticas domiciliares e com o uso de tecnologia de coleta e processamento de microdados para a captura de hábitos e comportamentos do indivíduo. Tenho certeza de que esses temas não passarão ao largo das discussões neste fórum. Esperamos ouvir importantes contribuições dos senhores e das senhoras. Encerro aqui meu pronunciamento, agradecendo mais uma vez a presença de todos, agradecendo a todos que tornaram esse fórum possível e uma realidade, e em nome do Banco Central, transmito a todos o meu muito obrigado e um bom evento a todos. Obrigado. Senhoras e senhores, antes de passarmos a palavra ao vice-governador do Estado de Santa Catarina, senhor Eduardo Pinho Moreira, informamos que no transcorrer da última semana, o excelentíssimo governador do Estado, senhor João Raimundo Colombo, sancionou a lei que institui o Programa de Microfinanças de Santa Catarina. O dispositivo legal tem como principal inovação a criação de um fundo garantidor para operações de microcrédito produtivo, visando proporcionar maior acessibilidade aos microempreendedores do Estado, além de exigir dos operadores o compromisso com o atendimento presencial, com a educação financeira empreendedora dos tomadores e como prevenção ao superendividamento. Eu convido para que venha a este palco receber das mãos do vice-governador uma cópia do original desse dispositivo legal, a presidente da Associação das Organizações de Microcrédito e Microfinanças de Santa Catarina, senhora Isabel Baggio. Por favor. Simbolismo do ato, recebendo das mãos do vice-governador a cópia desse dispositivo legal que institui o Programa de Microfinanças do Estado de Santa Catarina. Muito grato. Convidamos agora para receber do senhor vice-governador também uma cópia desse dispositivo legal, o presidente substituto do Banco Central do Brasil, senhor Antero de Moraes Meirelles. Com a palavra, o vice-governador do Estado de Santa Catarina, senhor Eduardo Pinho Moreira. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de saudá-los a todos, em especial ao ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, lutador incansável contra a burocracia desse Brasil, e ele faz isso há muitas décadas. Inclusive na Assembleia Nacional Constituinte, ele no primeiro mandato, e eu também, naturalmente jovem naquela época, cabelo preto, estava relembrando isso, ele já lutava muito a favor da micro, da pequena empresa, da liberdade, enfim, é um homem que contribuiu muito para que nós tivéssemos um Brasil mais avançado. Ao presidente do Banco Central do Brasil, substituto, senhor Antero de Moraes Meirelles, alegria de revê-lo aqui em Santa Catarina e agradecer a decisão do Banco Central, de toda a sua diretoria, de trazer esse evento para o nosso Estado.
ao secretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ricardo Paes de Barros, a diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação, Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação, a catarinense, Clarice Salete Traversini, catarinense de Joaçaba, ao diretor de regulação do Banco Central do Brasil, Luiz Pereira da Silva, ao diretor técnico do SEBRAE Nacional, Carlos Alberto Santos, ao diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil, Luiz Edson Feltrin, defensor de Santa Catarina e dos bons exemplos catarinenses, entusiasta, ao presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE de Santa Catarina, ex-presidente da nossa Federação das Indústrias, Alcântara Correia. Eu estava dizendo que estava com saudade das brigas que tínhamos, né? Ele, como presidente da Federação das Indústrias, impondo, participando de forma efetiva das decisões importantes de Santa Catarina, numa época muito profícua do nosso Estado. Ao Zigueli, toda a diretoria do SEBRAE catarinense, me coube, depois de tantas informações técnicas, dar boas-vindas. Dizer que Santa Catarina é esse estado hospitaleiro, estado que se desenvolve, um estado de boas práticas e bons exemplos, um estado que tem uma história rica pela origem da colonização, das matizes, das etnias que colonizaram esse belo estado e que fizeram de Santa Catarina esse belo exemplo para o Brasil. Santa Catarina, para nosso orgulho, é o estado que tem a menor mortalidade infantil do nosso país. Para nosso orgulho, é o estado que tem a maior longevidade entre todos os estados brasileiros. Nós temos indicadores sociais, econômicos, na área da educação, inclusive, que são bons exemplos. E isso significa que nós temos a apresentar ao Brasil exemplos que podem ser seguidos, como o associativismo e o cooperativismo. E nós temos governos que não atrapalham. Nós temos um grupo político, a mesma direção política, que vai completar 16 anos. E nós criamos alternativas diferentes do desenvolvimento. Nós temos 36 agências de desenvolvimento. Nós temos 36 conselhos de desenvolvimento em cada uma das regiões, de forma voluntária, que discutem as questões importantes de cada região do nosso Estado. São representantes da sociedade. Cada município tem um representante, que é o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores e 2 representantes da sociedade. São reitores da área acadêmica, são presidentes de sindicatos, trabalhadores, empresários, são donas de casa, são aposentados, enfim, são pessoas que contribuem com a sua participação, com ideias para que Santa Catarina continue avançando. E nós temos um grande governador, o governador Raimundo Colombo, um homem do interior, que aprendeu na prática da vida pública que pode fazer mais. Ele que foi deputado estadual, deputado federal, que foi presidente da empresa de energia, da empresa de saneamento, e que foi 3 vezes prefeito da cidade de Lages, um homem que intransigente com a burocracia e com a pouca objetividade do serviço público. Por isso, ele os convidou para que aqui em Santa Catarina tivesse esse evento. E ele está muito triste, porque o imponderável prevaleceu, ele não pôde estar aqui hoje. Mas me ligou várias vezes, está em São Paulo, deve voltar a Santa Catarina nos próximos dias, mas me pediu que trouxesse o apreço, o agradecimento pela presença do Banco Central, pela presença do SEBRAE, do Ministério, doutora Fife, da Educação, e todas as áreas de assuntos estratégicos que podem contribuir com o crescimento do nosso país e que podem discutir aquilo que foi importante para Santa Catarina. De forma que essa lei, que institui o programa de microfinanças do nosso Estado, é a primeira no país, que mostra efetivamente a preocupação do governo do Estado, em que as pessoas mais simples, de baixa renda, tenham facilidade de acesso a financiamentos. Nós já temos o juro zero, 80 milhões de reais que foram aplicados com pessoas físicas
grande maioria com empréstimos em 9 parcelas de pagamento, são pequenos empréstimos. E aqueles que pagam em dia, a última parcela é paga pelo governo do Estado como um incentivo às pessoas para que elas produzam, para que busquem, com esses pequenos recursos, facilitar o seu crescimento empresarial, pessoal, enfim, gerando mais riqueza e mais renda. Essa é a Santa Catarina, que nós queremos que continue. Por isso, esse fórum é bem-vindo, porque aqui as boas práticas serão discutidas e, com certeza, será importante para o nosso Estado, mas principalmente para o nosso país. Que tenham um bom fórum e um agradecimento por escolherem Santa Catarina. Obrigado. Senhoras e senhores, nós convidamos agora para a assinatura de um convênio entre o Banco Central do Brasil e a Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, o presidente substituto do Banco Central do Brasil, senhor Antero de Moraes Meireles, e o ministro de Estado, chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, senhor Guilherme Afife Domingos. Por favor. Senhoras e senhores, está encerrada a sessão solene de abertura do 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira.